Meus irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma, a última semana até chegarmos à semana maior de nossa fé, a qual então chamamos e denominamos Semana Santa. O nosso percurso passou por vários lugares geográficos, mas muito mais lugares onde Jesus nos ensinou. Começamos no deserto, subimos a montanha para a Transfiguração, descemos até o Poço de Jacó, fomos à piscina de Siloé no domingo passado e hoje então chegamos à sepultura de Lázaro. Se nós observamos bem o Evangelho, uma das palavras mais evidentes do texto de hoje foi o verbo crer. Jesus perguntando se Marta haveria de crer, perguntando àqueles que estavam ao redor, expressando acima de tudo no chamado à vida novamente para Lázaro, que torna-se para aqueles judeus uma forma de crer, principalmente que ele é o Messias, o Filho de Deus. Caríssimos, nós temos uma meta espiritual com o tempo quaresmal, que é chegar à vigília pascal, ou chegar ao próprio domingo da ressurreição, para renovar as promessas do nosso batismo. Desde o 3º domingo, nós temos encontrado com a narrativa de João sinais que nos ajudam a entender a Quaresma com seu aspecto penitencial, mas entender também a Quaresma com seu aspecto batismal. No 3º domingo, tivemos o sinal da água. No 4º domingo, o sinal da luz que chega aos olhos daquele que era cego, e então se abre um novo olhar, olhar da crença em Jesus. E hoje nós temos o sinal, acima de tudo, da ressurreição. Então é muito importante nós termos claro aonde nós estamos chegando e por que nós estamos chegando. Nós queremos chegar, estamos chegando ao domingo da ressurreição para renovar nossa crença. Falar da renovação das promessas do batismo é falar então daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, daquilo que a Igreja crê, e com ela nós também aprendemos a crer. E um desses elementos fundamentais é a crença na ressurreição. Ao final da recitação da profissão de fé, nós sempre dizemos: creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. Por isso, caríssimos, celebrar a Eucaristia, celebrar e receber Jesus vivo, presente entre nós, através da palavra, através da hóstia consagrada, é renovar a cada domingo esta convicção de uma Páscoa semanal que nós celebramos. Ou seja, nós vamos à missa para dar sentido à nossa fé. E este sentido está em crer que Jesus permanece vivo e que Jesus, acima de tudo, ressuscitou e garantiu a nós também esta certeza da vida eterna.
Por isso, quando o Padre diz que cada domingo é uma Páscoa semanal, nós devemos entender justamente isso, como participar da missa com a convicção de que um dia estaremos no céu. Como participar e receber Jesus enquanto palavra viva, enquanto sinais eucarísticos, para que então o nosso itinerário de fé seja um itinerário, acima de tudo, desta chegada ao céu. O evangelista João trata o caminho de Jesus através do livro dos sinais. Nós temos no Evangelho escrito por João, basicamente 7 sinais. O primeiro sinal está nas bodas de Caná, quando se narra: este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Depois, o segundo, nós vimos ao longo desta semana que passou, do tempo quaresmal, quando ele cura o filho aquele homem que presta serviços ao rei. Depois, um terceiro sinal foi justamente o encontro com a samaritana, quando ele demonstra a sua vida a partir do sentido da água que brota da sua existência. E eu lembrava aqui que a grande sede de Jesus era, acima de tudo, pela dignidade humana. Depois, um quarto sinal, nós vimos, acima de tudo, através do pão da vida, quando em João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão da vida. Depois, um outro sinal está domingo passado, quando Jesus se apresenta como a luz, através da cura daquele cego de nascença. O sexto sinal vai estar quando ele se apresenta como o bom pastor. E o último sinal é, acima de tudo, o Evangelho de hoje, João capítulo 11, quando ele se apresenta como o sinal da vida. Caríssimos, chegar à última semana da Quaresma é chegar então com esta convicção. O que é para nós encontrar-se com Jesus? E por isso, na narrativa do Evangelho de hoje, nós temos alguns elementos importantes a serem destacados. O primeiro deles, na construção deste caminho dos sinais, está na liberdade de Jesus. Ou seja, Jesus estava pregando, Jesus estava com o foco na missão e, no entanto, ele recebe a notícia de que seu amigo está doente. E aqui nós vamos ter a primeira resposta de Jesus na consciência desta liberdade. A morte ou a situação de enfermidade de Lázaro não causa a morte, mas ela será para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, nós caminhamos desde a quarta-feira de cinzas para chegar à ressurreição. Então, é preciso ter muito claro que o caminho que nós estamos fazendo não é só para cumprir uma penitência, mas o caminho espiritual que nós estamos fazendo está, acima de tudo, para compreender a glória de Deus. Então eu faria o comparativo. A penitência que nós temos feito tem nos ajudado a crescer na consciência de Jesus, para então vermos a sua glória, para vermos qual é o sentido da sua ressurreição?
E esta liberdade que Jesus adquire para manifestar a glória de Deus está justamente de que a urgência da enfermidade de Lázaro não supera a urgência da evangelização, ou seja, daquele trabalho e daquela ação que Jesus está realizando. Por isso, um segundo elemento que aparece nisso é a compreensão da amizade. A amizade que Jesus tem com esta família. A amizade com Marta, com Maria e com Lázaro não se coloca acima da missão. E uma amizade que não condiciona o caminho de Jesus. Por isso aqui há um segundo ponto importante. Quando nós aprendemos a estabelecer uma amizade com Jesus, nós não podemos confundir esta amizade como uma forma de condicionar a ação de Deus na nossa vida. A amizade que estabelecemos por vir todo domingo à missa não pode confundir a nossa cabeça e dizendo: mas eu estou lá todo domingo, Jesus tem o dever, a obrigação de estar aqui e fazer aquilo que eu peço. Foi o que disse Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, caríssimos, um crescimento espiritual ajuda-nos a entender que a amizade não é forma de condicionamento da ação de Deus na nossa vida. Mas a amizade, acima de tudo, será mais uma forma para podermos compreender a manifestação da glória de Deus. O terceiro sinal que nos aparece no Evangelho de hoje é justamente compreender a humanidade de Jesus. São poucas as vezes em que os relatos bíblicos manifestam para nós os sentimentos de Jesus. E hoje nós temos dois momentos onde nos é dito: Jesus se comoveu e Jesus então chorou. Aqui nós vamos perceber a expressão desta glória de Deus através das duas naturezas de Jesus. A natureza humana que faz com que ele chore, a natureza humana que faz com que ele se comova. É isso também que experimentamos diante da morte de nossos amigos, de nossos entes queridos. Então, às vezes, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha ou receio de chorar a morte daqueles aos quais amamos e daqueles aos quais nós estabelecemos uma amizade. É nossa humanidade. O choro também faz parte desta existência. O que nós não podemos é perder o sentido da vida e deixar com que o luto tome conta da nossa vida, o resto da nossa vida, de modo que a gente perca o próprio sentido dela. Então, essa experiência humana diante da morte vai ajudar-nos também a conhecer Jesus. É esta humanidade que nos conduzirá ao grande sinal da glória de Deus. Por isso, caríssimos, o ponto central do Evangelho, e é o quarto sinal, está justamente no diálogo em que Jesus estabelece com Marta, perguntando a ela se ela crê, ou seja, crê fundamentalmente que Jesus é a ressurreição e a vida. É interessante observar a evolução da fé, que de uma expressão em dizer que Jesus é a ressurreição e que ela acredita nisso, até se chegar à porta da sepultura, ela ainda
parece-me não ter tão claro o que significa aquilo que professou. Por isso Jesus precisa questioná-la. Ué, mas você não disse agora mesmo que crê na ressurreição, que eu sou a ressurreição? Então, Marta também faz este caminho tão humano, este caminho de evolução na crença da ressurreição. E esta é a finalidade do tempo quaresmal, ajudar-nos a evoluir na crença da ressurreição, a crer justamente naquilo que vamos professar no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, que Ele é, acima de tudo, vencedor da morte. Por isso, caríssimos, o último ponto e fundamental também nesta compreensão é entender que Jesus não livra Lázaro da morte, porque depois Lázaro vai morrer de novo e não teve uma segunda, terceira chance. Por isso, para Jesus, a expressão de convidar Lázaro para sair da sepultura significa que pela experiência da morte ele chega à consciência da ressurreição. Ou seja, é fundamental que no desenvolvimento da fé a gente nunca exclua a morte, mas é pela morte que a gente vai entender a necessidade da ressurreição. E por isso o sinal que expressa isso está quando ele convida para que as pessoas pudessem desatar Lázaro e o convida a caminhar. A nossa experiência de fé na compreensão de Jesus vai ajudando-nos a desatar as incompreensões que temos da morte e da ressurreição. Por isso o gesto de convidar Lázaro a caminhar não é apenas sair de um lugar e ir para o outro, mas o gesto de caminhar é um gesto catequético, ou seja, caminhar com Jesus até a certeza da ressurreição, e nessa certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. Certamente temos tantas coisas a serem desatadas na nossa consciência, principalmente em relação à morte, principalmente em relação à vida eterna. Então, que cada missa, que é um encontro da paixão, morte e ressurreição, a gente possa sentir-se desatado dos medos, desatados das incompreensões, para continuar caminhando em vista da ressurreição. Uma boa semana a todos.